Então, nós estamos refletindo, né, e conversando sobre o livro Por que as Nações Fracassam, e o título que eu coloquei aqui no nossa série de vídeos é Por que o Brasil Fracassa. E lembrem que a gente estava discutindo as instituições inclusivas. Né? Instituições inclusivas, principalmente instituições econômicas inclusivas, têm um casamento perfeito com instituições políticas inclusivas. Então, quando você tem um Estado que qualquer tipo de vertente política, que qualquer grupo organizado pode efetivamente fazer parte, né, da vida política, influenciar os direcionamentos que o Estado vem assumir, e você tem uma participação ampla. Né? Essas instituições políticas inclusivas, além da noção clássica de democracia, ela exige que haja uma dinâmica governamental capaz de evitar concentração de poder. Ou seja, todas as vezes que você tem uma concentração, e aqui é sem exceção, se você tem concentração de poder, automaticamente você vai ter a criação dos privilégios. Tá? Então, quando a esquerda está no poder, automaticamente você vê o que acontece, um grupo específico de agentes políticos é favorecido, há um favorecimento econômico, há um favorecimento na participação política, na presença nas instituições. Então, há um favorecimento. Se você concentra poder nos grupos de esquerda, vai haver esse favorecimento. Na direita, a mesma coisa. Se você tiver uma concentração de poder na direita, vai acontecer a mesma coisa. Os grupos serão diferentes, mas fatalmente você vai ter favorecimento dos aliados. Né? Essas ideias de que o grupo do momento, estando no poder, vai favorecer os aliados, ela enfraquece a sociedade. Né? Porque se eu preciso das instituições políticas para ter os recursos econômicos que eu estou buscando, significa que eu não sou competitivo, né? Que efetivamente eu não tenho condições, em situações normais de temperatura e pressão, de me consolidar no mercado por mim mesmo. Então, a política passa a ser um mecanismo de mercado. Isso vai ter repercussões muito profundas sobre regulação dos mercados, não é? Sobre tributações seletivas, sobre por que certos setores são tributados e outros não. Nós vamos ver questões sobre doações de campanha. Em suma, tem vários desdobramentos dessa ideia que é extremamente interessante, né? E que explica muito bem o fenômeno brasileiro, por exemplo. Né? Nós somos extremamente dependentes da luta, né, desses espaços políticos institucionais, porque eles criam oportunidade de favorecimento dos grupos aliados a cada um dos lados. Enquanto isso, quem perde somos nós, a sociedade, né? A sociedade enfraquecida, porque você começa a ter dominações de mercado artificiais, geradas por condições meramente políticas. Né? E nós já vimos isso acontecer no Brasil, certas empresas, certos grupos empresariais sendo fortalecidos por dinheiro público, né? Em favorecimento dos seus titulares, dos seus proprietários, enquanto a sociedade empobrece. Isso acontece também não só com empresas, eu usei com empresa agora, mas sindicatos têm o mesmo mecanismo, grupos políticos organizados têm o mesmo mecanismo, que acabam de alguma forma participando da atividade econômica, como nós estamos vendo no noticiário hoje, né, agentes públicos envolvidos em situações obscuras com agentes do mercado. Isso claramente é resultado dessa espécie de totalitarismo, né, dessa espécie de autoritarismo. Eu vou, tô, claro, marcando com linhas mais fortes aqui, mas para a gente pensar juntos, em que esse domínio das instituições governamentais passa a ser o espaço de disputa. Não porque você vai fazer o bem coletivo, né, o bem geral, não. Porque essas instituições são mecanismos de favorecimento econômico e político de certos grupos. Tá? Então, nós estamos caminhando, e aqui é uma ideia também muito bem exposta pelos dois autores, nós estamos caminhando para uma espécie de neo-absolutismo, né? Um outro tipo de absolutismo, em que, na verdade, nós temos instituições que foram criadas, né, em determinados momentos para fins de dominação mesmo, política e econômica, e que elas se perpetuam porque os sucessivos grupos estão interessados em se apropriar delas. Né? Você só consegue romper com isso quando a sociedade se organiza de um meio em que as instituições são reformadas. Né? Então, você deixa de ter, por exemplo, instituições que fazem
arbitramento entre cargas tributárias. Então, os setores todos pagam da mesma forma, né? Você estimula a livre iniciativa e diminui a tributação, porque tributação é uma forma de desestímulo da atividade econômica. Ah, mas o Estado tem um papel redistributivo. Ninguém distribui melhor recursos do que os próprios agentes econômicos, né? Por outro lado, naquilo que o Estado realmente precisa agir, você vai adotar o financiamento justo vamos dizer, proporcional, né? Então, o que o Estado tem que fazer bem, ele precisa fazer de forma competente. Aí sim, haver uma tributação escalonada para esse fim. Então, o Estado precisa garantir segurança interna e externa, precisa garantir saúde, educação, né? E garantir os contratos, né? A solução dos conflitos internos entre os agentes, né? Entre os cidadãos. Então, se o Estado faz isso bem, nós já temos uma ferramenta importante de evolução da prosperidade e, por consequência, do desenvolvimento, né? Essas ideias elas podem ser aprofundadas, eu estou lançando aqui hoje para a gente pensar sobre elas. Se vocês curtirem e comentarem, a gente vai fazendo vídeos mais específicos sobre cada uma delas, mas sempre tendo em mente a nossa realidade, mas também esses estudos que são muito importantes. O Acermulho e Robson ganharam o Prêmio Nobel de Economia, embora o livro não seja propriamente um livro de economia clássica, né? É quase que um livro de história econômica, mas é um livro extremamente interessante. Tem alguns livros sucessivos que a gente pode tratar aqui também, e aí eu fico esperando a posição de vocês. Não esqueçam, sigam o canal, avisem para os amigos e vamos tentar ter um debate inteligente aqui no YouTube, né? Para além das coisas aí que a gente vê no dia a dia, tentar aqui nós constituirmos um espaço de diálogo bacana, ok? Um abraço a todos e a todas.